Agora é 11h36, seguimos aqui no programa agora, como prometido, falando a respeito de um assunto que muito provavelmente você tenha tratado na sua vida cotidiana, no seu consumo de audiovisual, de eletrônicos, enfim, de cultura, que é essa ascensão tremenda da cultura sul-coreana, principalmente sobre os países da América Latina. Nos últimos anos, cada vez mais os produtos audiovisuais ganham projeção aqui no nosso continente e geram uma grande curiosidade com relação a essa cultura tão peculiar para nós latino-americanos. E quem está vendo de perto esse fenômeno aqui em Santa Catarina, principalmente, é a chefe Kátia Cho. Ela está com a gente. Ela que é proprietária de um restaurante que está fazendo o maior sucesso aqui na Grande Florianópolis. Kátia, seja bem-vinda ao programa. Bom dia. Bom dia, muito obrigada, Juliana. Bom dia, CBN. Que prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Kátia, imagino que um público crescente vá até você fazendo uma série de questionamentos. Em geral, as pessoas têm mais curiosidade exatamente sobre o quê? Tudo. No início foi, no início foi um pouco mais delicado, né? Era assim, de simples, ai, mas lá come ovo, né? Como se fosse assim realmente uma coisa de outro mundo. Hoje, com o K-drama, até mesmo com o K-pop, que tem nessa força hoje mundial, aproximou muito, tá muito mais fácil, né? Então as perguntas hoje são mais assim, ai, mas é aquele respeito mesmo que a gente vê na série coreana, é daquela mesma maneira que se come, né? Eles trabalham daquele jeito, ou até mesmo assim, existe Páscoa lá dessa mesma maneira, né? Então tem assunto todo dia, tem uma curiosidade nova ali no restaurante. Que legal. Para começar, como é que se deu ou iniciou a sua relação com a cultura sul-coreana, Kátia? Com amor avassalador, com amor K-drama. Porque meu esposo é coreano e até conhecê-lo eu não tinha a menor ideia de gastronomia ou de cultura coreana, porque isso fazem já 12 anos. Então não era essa febre desse momento, né? E aí, conforme o dia a dia que eu ia conhecendo ele, e ele ia me apresentando os pratos, a minha sogra ia me ensinando as receitas, quando eu me dei conta, eu estava profundamente ligada naquilo, porque cada prato tem uma força, uma história de superação muito grande. Tudo tem uma história. Aquilo foi me envolvendo de uma maneira que, quando eu percebi, era tudo que eu mais queria fazer na vida. Era ter um Coreia. Vocês se conheceram aqui em Florianópolis? Sim, nos conhecemos aqui. Ele é nascido em Seul, na Coreia. Meus sogros moram lá atualmente. E eu conheci ele aqui em Santa Catarina. Você mencionou a história de cada prato e toda essa tradição que vem em cada sabor que a cultura coreana apresenta. Em geral, quais os pratos mais consumidos ou pedidos pelos frequentadores do restaurante aqui na capital? Ah, é o que eles assistem nos K-dramas. Geralmente o japchae, que é um macarrão de amido de batata doce, realmente é um prato muito fácil de degustação. Ele é muito bonito também. Então, quando eles vejam, sentem assim, nossa, mas é um macarrão, quero provar, né? O tteokbokki, que é uma massinha feita de arroz, ele tem uma variedade muito grande, então é um prato de rua na Coreia do Sul e chama muita atenção em todos os seriados ou filme ou documentário. O bulgogi, que é o churrasquinho coreano, tem que ter também. Então, são vários, mas para iniciar, assim, o bibimbap, que é um prato muito tradicional, muito colorido, de vegetais, arroz, ovo, a carninha. Então, são pratos bem fáceis, né? Então, as pessoas, quando assistem, elas já chegam meio determinadas no que elas querem comer, pedir e se sentindo aquele pedacinho de K-drama naquele momento. A gente tem a impressão, quando vê série ou filme coreano, que eles comem muito. É de fato algo assim tão presente na cultura? É de fato. Para eles que já foram, de extrema pobreza, aquele amor, aquele momento na mesa ali deles realmente é muito importante. Para eles até uma coisa, né, que eles falam muito, é compartilhar comida é compartilhar amor. Então, é assim, aquelas mesas fartas sempre, né, aquele momento de união, de compartilhar, de comer muito, de beber muito também. É normal sim, é isso mesmo. Você mencionou a dúvida das pessoas que frequentam o restaurante com relação ao comportamento das pessoas. Vendo os produtos audiovisuais, a gente tem a impressão que há uma influência da espiritualidade ou das vivências, principalmente do budismo. De fato, é assim que funciona, Kátia?
Sim, apesar da modernidade hoje na Coreia do Sul, né, ser um país tão desenvolvido, eles priorizam muito a parte de tradição, de costumes, da cultura. Então, isso não abre mão, né? Então, esse respeito pelos mais velhos, respeito pela família, ele está muito enraizado mesmo, e eu acredito que isso chama muito atenção, principalmente do brasileiro, que é um dos países que tem mais acompanhado as séries coreanas e o K-pop, né? Então, de fato, é uma coisa que está chamando muita atenção e é o que eles perguntam muito se de fato existe e é assim mesmo. Ainda falando sobre a gastronomia, a impressão que a gente tem também é que os pratos são bem temperados. Quem tem dificuldade com pimenta ou outros sabores, tem um pouco mais de resistência em consumir, os pratos coreanos? Menina, isso é, na verdade, um pequeno engano, porque nem todos os pratos, eu até brinco, né? Não é só de pimenta que a Coreia vive. Por exemplo, o japchae, que é um prato bem tradicional, que é o de macarrão de amido de batata doce, além de ser super saudável, super tradicional, ele não tem pimenta. Né? O bulgogi, que é o churrasquinho coreano de carne bovina, não tem pimenta. Ele é super colorido, ele é delicioso. Então, assim, eu sempre brinco, pode ir de criancinha, que a gente recebe muito, a pessoas idosas, que a família inteira vai estar bem servida. E você mencionou um aspecto importante que é a comida saudável, né? Há um privilégio, daqueles sabores, que vêm da natureza, o preparo dos alimentos, há todo um ritual. Há todo um ritual, até mesmo das técnicas que se usam nas fermentações, né? Por exemplo, o kimchi, que é o principal banchan, que é o principal acompanhamento deles, é a selga fermentada. Então, só ali ele é riquíssimo já, né, em nutrientes, vitaminas, mas todos os pratos, por exemplo, o bibimbap, ele é uma série de vegetais, né, todo sempre fresco. Então, um modo de preparo dele também que ele mantém os nutrientes dele. Então, é tudo muito voltado para a saúde, sim. E você, pretende voltar ou conhecer a Coreia? Acho que imagino que você já tenha ido até lá algumas vezes, já tenha vivido a experiência de estar imersa nessa cultura. Está no seu radar um retorno? Na verdade, eu nunca fui. Foi algo bem inexplicável que aconteceu, de ter conhecido meu marido e ter me apaixonado dessa maneira, e minha sogra ter passado todas as receitas dela, que são receitas familiares, né? Mas depois agora de 12 anos estudando, desenvolvendo, aperfeiçoando com ela, agora sim, em julho eu vou para lá, vou ficar 30 dias lá, e aí a principal intenção é essa imersão mesmo, desde a cultura, a culinária deles na prática, como estar atento ali no dia a dia dos chefes coreanos, aprimorando essas técnicas deles. Quer dizer que deve voltar com novas receitas. Muito. Eu estou bem ansiosa, estou bem feliz, porque com certeza vem muita novidade por aí. Que legal. Kátia, quem ficou curioso, sobre o seu trabalho, sobre o sabor da gastronomia sul-coreana, como é que faz para te encontrar, para ter acesso a essas iguarias? Pode jogar, até mesmo, o nome é Doshira Coreia, nós estamos ali na rua Altamiro Guimarães, pertinho do Shopping Beira-Mar, mas se jogar no Google, por exemplo, restaurante coreano em Florianópolis, só nós, até porque somos pioneiros no estado, então vai ser fácil localizar e vai ser um prazer recebê-los. Kátia, muito obrigada pela gentileza da participação. A gente conversou aqui no CBN Sábado Show com a chefe Kátia Cho, ela que é especialista em gastronomia sul-coreana. Muito obrigada pela gentileza da participação. Sucesso a você. Boa Juliana, viagem. desculpa ter cortado, eu que agradeço, cansar me dá. Até uma próxima oportunidade. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, te aguardo no Doshira Coreia. Combinado. Faltando 14 minutos para o meio-dia, a gente faz um intervalo bem rapidinho. E na sequência, vamos falar sobre futebol.